jovens. Então, mais jovem, você é jovem. Tá bem? Eu quero investir. Eu sonho de ver aqui um dia um adolescente trazendo a palavra. Os irmãos creem nisso? Amém. O rei Josias era muito velho quando ele errou, quando ele começou a reinar, não foi? Hein? Não era velho, não? Era novinho, né? Então, porque se nós partirmos do princípio que quem fala é o homem, nós não temos que fazer nada aqui. Vocês estão aqui para ouvir um discurso. Mas se é Deus quem fala, né? Teve um pastor que uma vez ele falou, não, quando Deus quer falar, ele fala até com um burro. Vamos chamar nosso irmão aqui para vir pregar. Aquilo, ele não deu a pausa, né? Eu entendi. Enfim, temos que ter cuidado. Vou chamar aqui o Lucas, que é o nosso líder da juventude. Nós também gostamos que a pessoa que vem pregar, ele pelo menos ele seja líder de um departamento, ou então esteja envolvido como um professor do Esforce, né, líder de um ministério, porque é necessário que a gente tenha esses cuidados. E eu quero orar pela vida do Lucas, quero pedir aos irmãos que ponham suas mãos para cá. Tá bem, Lucas? Amém? Amém. Pai querido, em nome de Jesus, aqui está teu servo, eu tenho certeza que o Senhor já falou com ele desde o dia que ele foi convocado. Pai, nós sabemos, entendemos que quando o Senhor não fala, nós não temos o que falar também. Por isso, Senhor, através do Lucas, fala ao nosso coração. A igreja quer ouvir aquilo que tu tens para nós, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Por isso, toma o teu servo nas tuas mãos, ministra através da sua vida, abençoa-nos, cura-nos, liberta-nos e aviva a sua igreja, em nome de Jesus, amém. A igreja é sua, você pode até ser membro daqui. A igreja do Senhor, pastor. Amém. Boa noite, meus irmãos, shalom. Gente, que dia para a igreja encher, hein, pastor? Misericórdia. Rapaz. O pastor não botou isso na cláusula lá não, quando ele me chamou. Mas, glória a Deus, porque é mais uma oportunidade que nós temos de ouvir e de meditar naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Pastor, uma das sugestões que eu quero fazer para a gente mudar esse púlpito aqui, porque senão os irmãos vão ver a perna tremendo, a mão tremendo, misericórdia. Hoje eu não pude deixar de reparar o irmão Perilo, quando ele foi trocar uma folha assim, meu irmão, a mão dele. Falei, gente, mais tarde sou eu. Jesus. Mas graças a Deus que Ele é misericordioso, amém? Bom, vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 1. A partir do versículo 13. Enquanto a gente abre a nossa Bíblia, queria também fazer um aviso para a irmã Márcia, que vai me ajudar muito hoje, que eu sou amigão do Tiago. Irmã, provavelmente essa caneca vai esvaziar várias vezes. Vim representar o Tiago, que não está aqui hoje, aprendi com ele isso. Mas vamos lá, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Amém? Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus.
E vocês que, no passado, eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras mais que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Jesus, porque, como nós acabamos de ler, nós éramos inimigos, Pai. Nós éramos teus inimigos, mas através do sangue de Jesus o Senhor nos comprou, Pai. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui hoje e eu tenho certeza que o Senhor tem algo para nós nessa noite, Pai. Mais uma vez, Pai, em concordância com o pastor falou, Pai, não sou eu que venho aqui falar hoje, mas é o Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Então, por isso eu te peço, Senhor Deus, cala o Lucas, Senhor Deus, mas que apenas o Senhor fale nessa noite, em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, muito provavelmente tudo que a gente vai falar aqui hoje, você já tem ouvido. Na nossa caminhada de fé, a gente ouve desde criança, desde aqueles que são nascidos na igreja, mas também quando aqueles que não nasceram na igreja, mas se converteram. As primeiras coisas que a gente aprende na igreja é sobre as obras de Jesus. Porém, nessa noite eu te convido a fazer um exercício que é essencial para todo cristão, que a gente pode ver, por exemplo, o apóstolo Pedro falando lá no capítulo 1 da sua segunda carta, onde ele vem citando várias características que nós, como cristãos, precisamos buscar. E ele fala no versículo 9 assim: pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. E depois no verso 12 ele escreve: por essa razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tendo sido confirmados na verdade que receberam. Então o apóstolo Pedro está falando que a gente tem que fazer um exercício muito importante na nossa vida, que é de parar e lembrar todas as maravilhas que Jesus já fez por nós. Lá em Jó também, no capítulo 37, no versículo 14, ele fala assim: dê ouvidos a isto, Jó, pare e pense nas maravilhas de Deus. E ao dizer pare e pense, Eliú, que estava falando com Jó, ele exorta Jó a parar suas queixas, suas murmurações e olhar para as maravilhas de Deus. E é isso que eu te convido nessa noite que a gente faça junto aqui. Façamos esse exercício de pararmos e refletirmos e nos lembrarmos das maravilhas de Jesus. Amém? Bom, voltando ao texto, a gente vai dividir esse texto em 4 partes. Na verdade são 5, mas a quinta vai ser parte já da conclusão, então vai ser só 4. 4 partes ou 4 perícopes, para quem estava atento aí no esforço. Perícopes são divisões, né, dentro do mesmo capítulo, que você lê na sua Bíblia, que tem um títulozinho e divide o texto, só para a gente estar na mesma página. Então vamos lá, a gente vai começar com os versículos 13 e 14 de Colossenses 1. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a remissão dos pecados. E a primeira maravilha de Jesus que a gente vai se lembrar hoje é sobre a redenção. Redenção, meus irmãos, significa resgate, libertação ou recuperação, geralmente de uma dívida, cativeiro, perigo ou opressão, implicando no pagamento de um preço. Então, eu queria que a gente focasse em 3 palavrinhas para a gente ter muito bem entendido o que é a redenção. Libertação de uma dívida que implica no pagamento de um preço. Não são 3 palavras, né? Mas pagamento de um preço vocês consideram. Então, eu queria que a gente focasse nisso. Libertação de uma dívida pelo pagamento de um preço. Quando a gente volta para o texto, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: se nós estamos sendo libertos, do que Jesus nos libertou?
E no versículo 13 ele já responde isso: ele nos libertou do poder das trevas. Algumas versões vai dizer do império das trevas. E esse texto ele foi dedicado, né, à igreja de Colossos. Quando a gente entra nesse contexto, a gente sabe que Paulo estava falando para cristãos. Mas eu queria que a gente refletisse hoje também daqueles que ainda não foram atingidos pela obra redentora. Então eu queria que a gente pensasse naquele nosso irmão, do nosso vizinho, do nosso amigo, que hoje ainda está sobre o poder das trevas, sobre o império das trevas. Tem uma expressão que era muito famosa antigamente, mas que hoje eu já não uso tanto, que é o amigo do evangelho. O amigo do evangelho é aquele cara que você olha para ele, você vê as atitudes dele, as falas dele, e você fala assim: caramba, esse cara é quase crente, é mais crente do que muito crente. Eu já ouvi isso também. E aí só falta, olha que engraçada a fala que a gente fala, só falta aceitar Jesus. Meu irmão, não adianta nada disso. Sem Jesus ainda falta tudo. Essa mesma pessoa que é a amiga do evangelho, ela, por mais boa pessoa aos olhos humanos ela seja, por mais bom marido, bom filho, boa esposa, boa mãe, sem Jesus continuamos sob o domínio das trevas. E Jesus, ele vem para nos tirar desse domínio das trevas e para nos levar para o reino do seu Filho amado. O versículo 3 ele continua: libertou dos poderes das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em João 3,5 vai dizer, na conversa entre Jesus e Nicodemos, Jesus ele fala um pouco sobre aqueles que ainda estão sob o domínio da treva. Ele fala para Nicodemos sobre nascer de novo, e Nicodemos pergunta: posso eu, ainda velho, voltar ao ventre da minha mãe? E ele fala: em verdade vos digo, que quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Então, se a gente não nascer, aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Em Romanos capítulo 5, no versículo 17 e no versículo 21, a gente vai ver que se a morte reinou pela ofensa de um, por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então Jesus, a primeira obra que a gente vai lembrar nessa noite é a obra da redenção, onde Jesus, através do sacrifício na cruz, nos tirou do poder das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Quando nós nascemos, depois do pecado de Adão, a gente não era mais feito à imagem e à semelhança de Deus. Uma das verdades do Evangelho que a gente encontra na Palavra de Deus é que desde Sete, todos aqueles que vieram após Adão, nasceram à imagem e semelhança de Adão. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus. Em Romanos 3,23 vai falar que pois todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E essa é uma verdade que a gente precisa saber. Por isso que nós antes habitávamos no reino das trevas e agora viemos para o reino da luz. Em Isaías 53:11 a gente vê: ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, Jesus, ele apontando para Jesus, né? O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ou seja, o servo justo se fez pecado e levou todas as nossas iniquidades naquela cruz, para que hoje nós fôssemos justificados por meio dele. Por meio da cruz, Jesus, que era justo, nos justificou. Nós fomos comprados a preço de sangue. Ou seja, Jesus nos libertou do poder das trevas, pagou a nossa dívida com pagamento de um preço, que foi o preço de sangue. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu queria fazer só uma analogia para a gente fechar essa parte da redenção, que é o seguinte: imagina que nós estamos sob o domínio de um governo autoritário, um governo mau. Esse governo representa o império das trevas. E nós somos escravos desse governo porque nós quebramos as leis desse governo.
E ao quebrar as leis desse governo, a única forma da gente ser liberto é pagando a nossa dívida, que hoje custa a nossa vida. Ou seja, não tem como a gente ser liberto do reino, desse reino, sem um pagamento de uma dívida, que custa a nossa própria vida. Ou seja, se eu quero ser liberto, eu preciso entregar a minha vida. Não tem outro jeito. E aí, de repente, tem um reino vizinho, e o filho desse rei, ele vem, entra nesse reinado e paga a nossa dívida. Só que ele precisa pagar a dívida. Qual que era o preço da dívida? A vida. Então, o filho do rei, ele entra nesse reino e ele entrega a sua própria vida para que você saísse desse governo autoritário, mau, e fosse levado para o reino da luz. É isso que Jesus fez por nós. A redenção não é apenas tirar você do inferno, é tirar o inferno dentro de você e te colocar em um novo governo, o governo de Cristo. Não apenas uma mudança de lugar ou uma mudança de um destino eterno, mas uma mudança de natureza, uma mudança de identidade e governo. Amém? Bom, continuando no texto, a gente vai olhar agora para a segunda obra de Jesus, descrita em Colossenses 1, que é a criação. Nos versículos 15 ao 17, ele vai dizer: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Olhando para esse texto, a primeira coisa que a gente tem que nos atentar é que ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, se eu quero conhecer o Deus invisível, eu preciso olhar para Cristo. Ele é o retrato perfeito do Deus invisível. Ele é o Criador. Sabe, a gente não pode ter dúvida na nossa vida, nós como cristãos, que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus, ele veio à Terra, foi enviado por Jesus, foi enviado pelo Pai, mas em nenhum momento ele deixou de ser Deus. Ele era Deus no princípio, ele foi Deus aqui no período da Terra e ele ainda é Deus eternamente. A gente precisa, como cristãos, ter essas verdades claras na nossa vida. Em João 1, versículo 1, fala: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem era o verbo? Jesus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3 vai dizer: o Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Jesus é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. E o versículo continua dizendo que ele é o primogênito sobre toda a criação. E primogênito, nesse versículo, ele não fala sobre o irmão mais velho, o primeiro que foi gerado, o primeiro que foi criado, não. Ele é a origem de toda a criação. Ele é antes de toda a criação. Ou seja, antes que tudo existisse, ele era. Jesus já existia. Lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, eu vou pedir para o meu amigo Léo projetar para a gente. É um versículo que a gente canta bastante. É um versículo que é muito falado no Natal, que a gente sempre volta para ele. E é um versículo poderoso que anuncia, onde Isaías anuncia que um menino iria nascer. E a palavra de Deus diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E eu queria focar na terceira expressão que ele fala de Jesus, que é Pai da Eternidade. Se a eternidade foi criada, ela foi criada através de Jesus. Ele é Pai da eternidade, ou seja, antes de todas as coisas existirem, ele era. A palavra de Deus vai dizer em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Botei a colinha aqui, não sei porque eu tentei lembrar.
Gênesis capítulo 1, 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e por aí vai. Mas eu queria focar em façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, Jesus estava presente no Éden. Jesus estava presente antes do Éden. E Jesus estará presente eternamente. Amém? Outra coisa que me chama a atenção no texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6, é que ele fala que um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. E é interessante que nesse trecho, ele fala que um menino nasceu, ou seja, um menino, a forma humana, foi gerada. Porém, um filho nos foi dado. E é interessante esse jogo de palavras porque um menino, a forma humana, nos nasceu, mas um filho que já existia lá do Éden nos foi dado. Ou seja, ele não foi gerado por Maria, ele não nasceu a partir daquele momento, não. Ele era. João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Focando na outra parte do versículo, ele está acima de todas as coisas, visíveis ou invisíveis. Em Efésios 1, versículo 20 e 21 vai dizer: ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não somente no presente século, mas também no vindouro. Jesus está acima de todas as coisas. Principados, potestades, os seres celestiais foram criados por Ele. Os seres espirituais também foram criados por Ele. Às vezes a gente olha para a criação e a gente imagina que o poder de Deus se limita à criação que nós vemos, mas não. As coisas invisíveis também foram criadas por Ele. Tamanho é o poder do nosso Deus. Jesus, ele é a fonte, ele é o executor e ele é o propósito de toda a criação. No versículo 17, se não me engano, vai dizer que, no 16, tudo foi criado por meio dele e para ele. 1 Colossenses capítulo 1, versículo 16. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, Jesus é a fonte, o executor e o propósito de toda a criação. Eu queria te levar a imaginar junto comigo. Hoje a gente está no século 21, hoje a gente está vivendo a era da tecnologia, hoje a gente vê a ciência avançando cada vez mais, e a ciência ainda, por mais avançada que ela esteja, ainda não conseguiu definir o tamanho do universo. Porém, ainda assim, a ciência diz que o universo ele tem cerca de 93 bilhões de anos-luz. Não dá para a gente imaginar isso. Só para você ter mais ou menos a noção, pelo menos de quantos zeros tem nessa frase. Um ano-luz equivale a 9,46 trilhões de quilômetros. Um ano-luz tem cerca de 9,46 trilhões de quilômetros. E o universo descoberto hoje pela ciência tem 93 bilhões de anos-luz. Se você gosta de matemática, fica à vontade. Mas eu prefiro saber que é muito grande. O universo é muito grande. E olha que eu gosto de matemática, mas eu não me dei ao luxo de fazer essa conta e saber quantos zeros tem nessa equação. Mas basta saber que o universo é muito grande. É muito grande. E ainda não foi descoberto em sua totalidade. Ou seja, se Deus permitir que nós vivamos mais anos e anos, provavelmente a ciência vai descobrir que o universo é infinitamente maior do que ele já descobriu hoje. E ainda assim, o nosso Jesus foi o Criador de todo o universo. Irmão, isso é muito grande. O nosso Jesus é muito poderoso. O Criador de todo o universo. Nós não sabemos o tamanho do universo. A ciência não pode dizer ainda para a gente o tamanho do universo. Mas nós podemos dizer que, independente de qual seja a grandeza do universo, nós sabemos quem o criou: Jesus.
Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O que isso significa? Significa que apesar da grandeza do universo, Jesus mantém tudo em perfeito funcionamento, tudo em perfeita harmonia. Todas essas coisas, nele tudo subsiste. Jesus sustenta tudo isso. Eu acho interessante nessa dinâmica que eu imaginando em casa e escrevendo, a gente às vezes parece que diminui Jesus pelo nosso entendimento. E quando a gente para fazer esses exercícios, por mais bobos que sejam, nos faz lembrar da dimensão, da grandeza do nosso Deus. A gente precisa ampliar o nosso entendimento sobre Jesus. A gente precisa ampliar a nossa visão sobre o nosso Rei. O terceiro ponto que eu queria abordar hoje está no versículo 18 e 19 de Colossenses capítulo 1, que fala: Jesus e a igreja. Desculpa, esse é o subtítulo que eu botei. Mas o texto fala assim, no caso aqui eu botei em NVI, meus irmãos, porque eu gosto muito de um termo que ele usa, mas você pode acompanhar na versão NAA, não tem problema nenhum. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Na NAA, se não me engano, fala sobre a primazia. É a mesma coisa, só que quando eu falo supremacia, para mim eu tenho um entendimento um pouco mais claro. Versículo 19: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E o versículo começa dizendo que Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. A cabeça é quem dá a direção e a cabeça é quem dá vida ao corpo. Sem a cabeça nós morremos. Entrando um pouquinho na palavra do pastor Perilo, hoje mais cedo ele falou do coração, eu vou falar sobre a cabeça. Perilo, me corrija se eu estiver errado. Perilo, sem a cabeça, morreu, né? Então, sem a cabeça, nós morremos. Eu não sou muito da medicina, mas está aí. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que sem a cabeça, nós morremos. E assim também é a igreja. As figuras que Deus usa na sua palavra, elas não são à toa. Jesus podia falar várias coisas. Jesus podia falar, trazendo agora para o meu mundo, Jesus podia falar que era um barco sem leme, sem uma linha de eixo. O barco não ia afundar. Depende também. Talvez afundasse. Mas Jesus, ele decide botar na palavra dele, Deus decide botar que Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. E sem a cabeça, nós morremos. Isso nos faz lembrar que a igreja não é... Vamos lá, vou repetir, nem comecei ainda, mas já vou repetir. A igreja não é uma organização social ou um clube. Vou repetir mais uma vez. A igreja não é uma organização social ou um clube. A gente não vem aqui para a gente apenas conhecer pessoas. Isso faz parte, isso é grandioso. Conhecemos pessoas, edificar a vida das pessoas, sermos edificados pela vida dos nossos irmãos. Mas a igreja não é um clube. Fazer amigos talvez a gente faça em outros lugares também. Mas a igreja é muito mais do que isso. A igreja é um organismo vivo. A igreja tem vida. Por quê? Porque Cristo é a cabeça. A unidade da igreja não vem do fato de concordarmos em tudo, mas de todos estarmos submetidos e conectados à mesma cabeça, Jesus Cristo. Se quisermos caminhar com uma igreja unida e como liderança, a gente tem esse direcionamento do nosso pastor de focarmos sobre a unidade na nossa igreja. A gente precisa saber que, se esse é um dos nossos objetivos, eu afirmo para você que é um dos nossos objetivos, ela não vem de nós estarmos concordando em tudo, mas de todos nós estarmos submetidos e conectados à mesma cabeça, Jesus Cristo. E se todos nós estivermos submetidos e conectados à mesma cabeça, o corpo vai funcionar em perfeito funcionamento. Depois ele vai dizer que é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. O princípio e o primogênito dentre os mortos significa que, nesse caso, o primogênito, sim, é que ele foi o primeiro. O primeiro a morrer e ressuscitar com um corpo glorioso. Na palavra de Deus, a gente vai ver
Se a gente for parar para pensar rápido aqui no Novo Testamento, nos Evangelhos, a gente tem o caso da filha de Jairo, a gente tem o caso de Lázaro, de pessoas que estavam mortas e Jesus traz a vida. Porém, ainda assim, Jesus foi o primogênito dos que ressuscitaram, para agora um corpo glorioso. Por isso que Paulo usa essa expressão. E ele continua dizendo, para quem tudo tenha a supremacia. E supremacia, por que eu gosto tanto dessa versão? Porque supremacia me traz um sentido de autoridade suprema, assim. Supremacia. Gostou? Mas supremacia me traz algo grandioso, sabe? Por exemplo, se a gente vai olhar para um filme de herói e fala que o cara era supremo sobre, por exemplo, uma palhinha aqui. Se a gente vai olhar para um vilão aí famoso da Marvel, que eu não vou falar o nome, ele governava sobre o universo. Naquele filme, naquele contexto, ele era supremo sobre o universo. Você traz a grandeza do personagem. Só que Jesus não é um personagem, Jesus é vivo. E ainda assim, ele é supremo. Ele tem toda a supremacia. Foi do agrado de Deus que ele tivesse a supremacia sobre todas as coisas. O que que significa? Que ele é total e ele é absoluta. No quesito, na verdade, vou repetir, porque senão a concordância não ia ficar legal. Demonstra a total e absoluta autoridade de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A supremacia, ele tem a supremacia. Isso demonstra a total e absoluta autoridade de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Passando agora para o próximo tópico, a gente vai voltar no texto de Colossenses, capítulo 1, no versículo 20 a 23. Vou pedir para o Léo projetar, porque não sei porque eu não botei aqui na minha colinha. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, 22, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, para apresentá-lo, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. 23. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora a gente vai focar sobre a reconciliação. Então a gente já falou sobre a obra da redenção, que está conectada assim com a reconciliação. A gente falou da obra da redenção, a gente falou sobre a obra da criação, a gente falou sobre a relação entre Jesus e a igreja, e agora a gente vai falar sobre a obra da reconciliação, que está atrelada assim à obra da redenção, mas mais focado sobre a separação que nós tínhamos de Deus e após Jesus, o link que ele nos fez direto ao Pai. A humanidade estava separada de Deus por causa do pecado. A ligação direta entre o homem e Deus não existia livremente. Hoje pela manhã, se eu não me engano, a gente falou no esforço sobre os sacerdotes, mais uma vez, e Augusto brilhantemente nos explicou mais uma vez sobre o sacerdote. Falou inclusive sobre as sinagogas e tudo mais, muito boa a aula. Pena que não estava tão cheio assim, né, pastor? Se estivesse cheio assim, eu tenho certeza que as pessoas iam gostar. E com certeza seria de grande importância e riqueza para as nossas vidas. Fica a dica, semana que vem, depois do culto pela manhã. Espero os irmãos. Mas nós não tínhamos no Antigo Testamento um livre acesso ao Pai. Em Isaías 59, no versículo 2, fala que: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem fazem com que ele esconda o rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Isaías é bem enfático em que as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo 18, também vai dizer que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Ou seja,
nós éramos alvos da ira de Deus. Nós estávamos completamente separados de Deus, nós éramos inimigos de Deus. E Jesus veio para mudar o cenário. No versículo 5 de Lucas 12 vai dizer que: eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Jesus falando, se referindo ao próprio Pai. A mira da ira de Deus estava sobre nós. Nós, como inimigos do Senhor, estávamos debaixo da ira de Deus. Não sei quem viu, mas recentemente a minha esposa postou na sua rede social eu brincando com arco e flecha. Para todo mundo entrar na mesma página. Vieram os irmãos aqui num culto abençoado pela manhã, os nossos irmãos indígenas que estão cursando, o pai, né, o primogênito, o sacerdote do lar, ele está cursando teologia e está estudando para poder voltar, para levar o evangelho para a tribo dele. E eles vieram aqui na nossa igreja, contaram um pouco mais sobre o ministério e depois eles fizeram uns artesanatos e venderam. E aí o meu grande irmão Samuel comprou para mim um arco e uma flecha. E a gente achou que era um arco e flecha de brincadeira, assim, não sei, não ia fazer nada. E aí, certo dia, para testar o arco e flecha, eu peguei o arco assim, a flecha, tensionei de uma forma assim que eu falei: meu irmão, se isso aqui funcionar, vai funcionar de verdade. Estava bem intencionado. E aí eu mirei assim para um painel da nossa cama lá e soltei. Só para deixar claro, tá? Ela sabia que eu ia fazer isso. Não foi sem nenhum tipo de alinhamento. Para não ter briga também, que eu não sou maluco. Mas eu soltei e foi, meu irmão, numa velocidade, numa precisão assim que eu... Rapaz, vou treinar esse negócio aí que eu acho que eu sou bom. E aí, cara, e um arco e flecha que parecia de brinquedo. Não estava afiado, até porque ele estava vendendo aqui para as crianças e tudo mais, fez um estrago assim no painel. Meu irmão, a gente até brincou que, foi quase até metade da flecha assim, tipo, cara, que loucura. E aí, é só uma simbologia, pensando, eu queria que vocês imaginassem comigo, Deus assim, com um arco e flecha gigantesco, mirados num alvo. Com uma flecha, meu irmão, pegando fogo, a flecha braba assim, e ainda assim ela é muito mais leve do que a ira de Deus. Mas imagina que Deus, tensionando tudo, ele estava mirando na gente. Nós éramos o alvo, no qual Deus estava mirando a sua ira. Foi só uma analogiazinha, só para a gente brincar um pouquinho e eu trazer a atenção de vocês de novo, mas a ira de Deus estava sobre nós. Teve uma frase que eu ouvi na internet que eu achei muito interessante e que depois pesquisando concordo com ela, que diz que Jesus ele não veio apenas para nos salvar do pecado, do poder das trevas, mas Jesus veio também para nos salvar da ira de Deus. Jesus vai falar em Lucas capítulo 12, versículo 5, repetindo: eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, a esse vocês devem temer. A ira de Deus estava sobre nós. E Jesus, ele morre na cruz. Voltando para a obra da redenção, nos compra com o preço do seu próprio sangue e nos tira do alvo da ira de Deus. Quando ele estende na cruz do Calvário, a ira de Deus que estava sobre nós muda a direção, Deus muda a direção da sua flecha e atinge a Jesus Cristo. E por causa disso, hoje nós temos livre acesso ao Pai. Hoje nós fomos reconciliados com Deus. Glória a Deus por isso. E agora não mais estamos sobre o alvo da ira de Deus, mas somos alvos do seu grande amor.
Em Hebreus 10, capítulo 19, vai dizer: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Jesus nos abriu um novo e vivo caminho que nos dá livre acesso ao Pai. Quão grande a obra da reconciliação. Efésios capítulo 5, do versículo 1 ao 5 vai dizer, Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 5 vai dizer: ele nos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Esses éramos nós. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esse também éramos nós. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E depois no versículo 3 ele vai dizer: mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Glória a Deus pela obra da reconciliação. Romanos capítulo 5, versículo 1 vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes nós éramos alvos da ira, mas agora, mediante o sangue de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Hoje nós temos paz com Deus. Quando a gente olha para a obra da reconciliação de Jesus Cristo na cruz, a gente lembra muito da reconciliação, e é muito bom que a gente lembre disso, da reconciliação de nós com Deus. Mas Jesus, naquele momento, ele faz outra obra de reconciliação, que muitas vezes a gente não se lembra. Jesus, quando ele morre na cruz, a gente acabou de falar aqui sobre o povo gentil. Desculpa, acho que a gente ainda não falou, mas a gente vai falar mais na frente. Jesus, quando ele morre na cruz, ele faz a reconciliação também entre o povo judeu e o povo gentil. Gentil, para a gente entender, não são os não crentes na palavra de Deus. Gentil são todos aqueles que não são judeus. Para você ser judeu, você tem que vir na linhagem dos judeus. Ou seja, nós somos gentios. E na obra da cruz, da reconciliação, Jesus também faz essa reconciliação entre o povo judeu e o povo gentil. E é por causa disso que hoje nós também temos livre acesso ao Pai. Nós também fazemos parte de toda a herança que foi prometida. Em Efésios capítulo 2, versículo 11, vai dizer: portanto, lembre-se de que, no passado, vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, mas não tendo esperança e sem Deus do mundo. Esse era o povo gentil antes de Cristo, antes do sacrifício de Cristo na cruz. Versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, derrubou a inimizade. E hoje nós somos um só povo, um cabeça e um corpo, a igreja com I maiúsculo. E graças a Jesus nós fazemos parte da igreja com I maiúsculo. Graças a Jesus hoje, nós gentios, que antes não éramos merecedores da herança destinada a Israel, hoje nós também fazemos parte desse povo. E isso nos leva à parte final da nossa meditação nessa noite, onde a gente vai olhar sobre o mistério oculto, Cristo em nós, a esperança da glória. A partir do versículo 24 de Colossenses 1 vai dizer: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus,
que me foi confiada em favor de vocês, de acordo com o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O mistério oculto revelado em Colossenses 1:27 é a democratização da presença de Deus. Ou seja, como nós já falamos, a presença de Deus ela estava restrita a um povo, mas hoje ela foi externada para toda a humanidade, para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê, não apenas ao povo de Israel. Quando Jesus ele vai subir aos céus, ele nos dá uma missão, ir de pregar o evangelho a toda a criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outras versões, se não me engano, em Mateus, vai dizer que a gente deve pregar na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Se não me engano, são essas duas cidades que ele fala. Por quê? Porque agora não mais está restrito a um povo. Porque agora o amor de Deus não está mais restrito a uma região geográfica. Não está mais restrita a uma adoração num templo. Mas Jesus, através do seu Espírito Santo, pode ser encontrado em todo lugar. E todo lugar inclui Niterói, região oceânica, Igreja Shalom, nas nossas casas. O Deus que antes estava restrito a um povo, a um lugar, hoje Ele é livre para todos nós. E através da obra da reconciliação entre nós e Deus, e a obra da reconciliação entre os gentios e os judeus, o mistério que estava oculto foi revelado. Cristo em nós, gentios. Antes de falar sobre Cristo em nós, ele fala que esse mistério entre os gentios, nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Para um judeu da época de Paulo, a ideia de que Deus habitaria dentro de um gentio era impensável. Quando a gente está aqui no Esforço, na nossa escola bíblica, a gente hoje, por exemplo, a gente falou um pouco sobre a diferença entre o povo da Samaria e falou um pouco a diferença do povo judeu. E, poxa, eles não podiam nem passar pelo território, assim. Augusto mostrou um mapa e ficava aqui, se não me engano, era Galileia, embaixo a Samaria e embaixo Jerusalém. E para o povo passar da Galileia para Jerusalém, na teoria eles vão passar por dentro de Samaria, mas não. Eles eram tão inimigos e olhavam isso com tanto desprazer, desgosto. Eu olhava para o povo samaritano e o povo samaritano também olhava para o povo judeu com tanta distância que eles davam a volta para poder chegar em Jerusalém, tamanha a diferença entre o povo. Então, para um judeu na época de Paulo, Deus habitar dentro de um gentio era algo inimaginável. E o mistério era justamente o plano de Deus de derrubar o muro espiritual e revelar que a sua presença não estaria mais restrita a um templo de pedra em Jerusalém, mas acessível a qualquer ser humano que creia em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O mistério não é apenas Cristo ajudando você e eu, ou Cristo olhando para nós, mas é Cristo em nós. Lembra, o Jesus, o Criador dos céus e da terra, das coisas visíveis e invisíveis, aquele que tem o universo nas palmas das suas mãos, habitando dentro de nós. Que maravilha! Algo que a gente às vezes não valoriza tanto, mas que é um privilégio inimaginável. O Cristo, o Criador dos céus e da terra, aquele que pagou a minha dívida com preço de sangue, que me tirou do poder das trevas e me trouxe para o reino da luz, habitando dentro de mim e de você. Glória a Deus. A presença de Cristo ocupa o espaço onde antes reinava a natureza pecaminosa. A esperança da glória, ela nos dá a certeza, e eu diria que até a certeza absoluta, de que algo que ainda não se manifestou plenamente, que ainda vamos viver, que aquele que permanece nele, com ele reinará eternamente.
Versículo 13 e 14 de Efésios 1 vai dizer que nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, para o louvor da sua glória. O Espírito Santo que habita em nós é o penhor da nossa herança. Ele é a garantia da nossa herança. Se nós permanecemos nele, o Espírito Santo que habita em nós é a garantia que no dia final nós estaremos junto ao Pai e reinaremos com ele eternamente. O mistério oculto de Deus era este: nós, gentios, que não participávamos das promessas feitas ao povo judeu, agora temos o Espírito Santo de Deus, o Criador dos céus e da terra, habitando dentro de nós e nos dando a garantia da vida eterna. E diante disso tudo que nós refletimos nesta noite, a pergunta que fica não é apenas quem é Jesus, mas o que estamos fazendo com esse Jesus. Como eu falei lá no início, provavelmente você já conhecia a obra da redenção. Provavelmente você já sabia que Jesus era o Criador, que Jesus é Deus. Provavelmente você já sabia que Ele é a cabeça do corpo. E você já conhecia a reconciliação que Jesus fez entre nós e Deus. Talvez você saiba que Jesus, através do Espírito Santo, habita dentro de nós. Mas a pergunta não é quem é Jesus. A pergunta é o que nós estamos fazendo com esse Jesus. Nós vimos que Ele nos redimiu, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. Isso significa que nós não pertencemos mais ao antigo governo. Então a gente precisa se perguntar: existem áreas da nossa vida que ainda insistimos em viver como se estivéssemos sob o poder das trevas? Existem áreas da nossa vida que ainda insistimos em viver como se estivéssemos sob o poder das trevas? A gente viu também que Ele é o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta o universo nas suas mãos, sob a sua palavra, e mantém tudo em perfeito funcionamento. E a pergunta é: se Ele sustenta tudo pela palavra do seu poder, por que tantas vezes vivemos ansiosos, como se tudo dependesse de nós? O Deus Criador que sustenta o universo habitando em nós, por que a gente insiste em viver ansiosos, como se tudo dependesse apenas de nós? Aprendemos que Jesus é a cabeça da igreja. A fé cristã não é uma caminhada isolada. Somos um corpo. Então a pergunta que fica: tenho vivido conectado ao corpo de Cristo, me submetido à sua direção, ou tenho tentado viver uma fé independente? Será que a gente sabe mesmo que Jesus é a cabeça do corpo? Vimos que fomos reconciliados com Deus pelo seu sangue. Antes éramos alvos da ira, mas hoje temos paz com Deus. Essa paz tem produzido a gratidão, o arrependimento e uma vida transformada? São perguntas que eu faço para a gente refletir nessa noite, para que a gente não saiba apenas na teoria quem é Jesus, mas para que a gente viva como quem sabe quem é Jesus. Para que a gente viva como quem sabe aquele que habita dentro de nós. E é muito importante dizer que graças a Deus pelo retorno, porque isso também fala sobre a minha vida. No tempo de estudo, os pastores vão concordar comigo, Perilo, Débora também, que pregaram recentemente, ou você que teve a oportunidade de um dia levar uma palavra, você concorda comigo que 99,999% das vezes que Deus nos dá uma palavra, primeiro ela fala conosco. Todas essas perguntas que eu fiz para vocês, também fiz a mim. E é um exercício de análise, de revelação do próprio Espírito Santo sobre nós mesmos.
nós que já aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós que já sabemos que Ele é o Criador, nós conhecemos a obra de Jesus. Provavelmente, se alguém perguntar para você o que Jesus fez na cruz, você vai dizer que Ele morreu para salvar do reino das trevas, que Ele tirou o pecado de nós. Mas será que temos vivido como quem sabe todas essas coisas? Se nós sabemos que o maior mistério revelado é que Cristo em nós é a esperança da glória, o próprio Cristo habitando em nós, então as nossas palavras, escolhas e atitudes têm revelado Cristo ao mundo? Vou repetir, as nossas palavras, escolhas e atitudes têm revelado Cristo ao mundo? E diante de todas essas verdades, eu queria afirmar aqui que nós não fomos chamados. E o pastor ele pode me corrigir se eu estiver errado. Mas nós não fomos chamados a viver uma fé superficial. Nós não fomos chamados para viver uma fé teórica. Nós não fomos chamados para saber a teoria de que Jesus é o Criador, que Ele é Deus. Nós não fomos chamados para conhecer apenas a obra de Jesus na cruz, para conhecer a reconciliação de Jesus na cruz. Mas nós somos chamados a permanecermos firmes na fé. Nós não fomos afastados da esperança do Evangelho e a viver como cidadãos do reino para o qual fomos transportados. Desculpa, acho que eu li errado aqui. Nós somos chamados a permanecer firmes na fé e não nos afastarmos da esperança do Evangelho e a viver como cidadãos do reino para o qual fomos transportados. Que nessa noite nós vamos sair daqui lembrando de todas essas verdades e decididos a viver de forma digna daquele que nos libertou, nos reconciliou e fez morada em nós. Eu queria terminar lendo os versículos 9 a 12 de Colossenses 1. Você pode abrir para a gente, por favor? Por essa razão, também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 10. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Que a gente saia nessa noite buscando isso. Viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado e frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Te convido a ficar de pé. Vamos inclinar nossas cabeças. Convido a fechar os seus olhos e meditar naquilo que o Espírito Santo falou contigo nessa noite. Eu tenho certeza que essa palavra não veio de mim, porque nada bom pode vir de mim a não ser pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que o Evangelho de Cristo foi exposto nesse lugar. E a palavra de Deus diz que a verdade, a palavra de Deus, ela não volta vazia. O Evangelho tem poder para transformar, o Evangelho tem poder para salvar. E eu queria que juntos nós fizéssemos uma oração diante do Senhor, entregando a Ele mais uma vez a nossa vida, entregando a Ele mais uma vez o nosso coração, dizendo que mais uma vez Ele é o nosso Senhor, mais uma vez que Ele habite dentro de nós. Pai, junto com meus irmãos, nós queremos reconhecer, Senhor, que nós não somos merecedores do Teu amor. Nós não somos dignos, Senhor Deus, do Senhor. Quando olhamos para a gente, é algo inimaginável pensar que o Deus, Jesus, o Criador dos céus e da terra, pudesse habitar dentro de nós. Mas, Pai, nós queremos Te louvar, Te dar glórias, porque aprove o Senhor pela obra da redenção, da reconciliação, hoje nós tivéssemos paz com o Senhor. Jesus, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos salvou, nos tirou do poder das trevas e nos trouxe para o reino da luz.
Pai, muito obrigado, Senhor, porque o mistério oculto foi revelado e Cristo, o Criador dos céus e da terra, pode habitar dentro de nós e por isso nós temos a esperança da glória, nós temos a garantia que viveremos contigo, Jesus. Por isso, nessa noite eu quero entregar mais uma vez as nossas vidas. Queremos dizer, Senhor, Pai, que nós não somos donos das nossas vidas. Queremos dizer, Senhor, que nossas vidas são tuas, Deus. Venha morar em nossos corações e transformar tudo aquilo que for da tua vontade. Queremos viver para o seu inteiro agrado, Senhor. Queremos viver de forma digna do Senhor. Queremos viver como quem sabe realmente aquele que habita dentro de nós. Em nome de Jesus, Senhor. Transforma, Senhor Deus, a nossa mente, transforma o nosso caráter, Jesus. Sem ti nada somos, Pai. E sem ti nada podemos fazer. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo teu Espírito que fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.